para ler? Consigo. Deixa eu achar essa questão aqui também para mim. Tá, Gente, aí boa noite. eu vou Pode deixar. falar. Você consegue ver o chat ali também, ou você quer que eu vá te lendo para você? Eu consigo. Consigo Tá? sim, mas se você quiser também, Beth, você fica à vontade, né? Se você ler alguma coisa e quiser me acrescentar, tá Tá bom? bom. Então tá bom. Então, eles estão contigo agora, tá? Meninos, boa noite. Prazer estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Sabrina, eu sou especialista em medicina de família e comunidade e vim aqui hoje acrescentar um pouquinho para vocês nos estudos, na parte discursiva aí das provas do Revalida, tá bom? Olha, o que vocês tiverem de dúvidas, se estiver no meu alcance aqui, vocês podem usar esse nosso tempo hoje do nosso encontro para vocês poderem estar conversando comigo. E depois também deixo aí minha vontade para que a Beth possa estar me trazendo as dúvidas que possam vir depois. Eu sei que preventiva acaba sendo, né, um desafio, justamente por conta do quanto que ela pode ser extensa e o quanto que também a gente precisa sempre estar atualizado ali em relação à nossa principal referência, que é o Ministério da Saúde. Então, me coloco aí à disposição, tá? Sejam bem-vindos e a gente vai hoje desmistificar um pouco, trazer um pouco de tranquilidade para a gente poder fazer essas questões, sempre com foco na tarefa. A gente vai começar agora com uma questão. Eu vou ler aqui para vocês e a gente discute um pouquinho, tá? É uma questão que traz um homem de 35 anos, trabalhador rural, que apresenta manchas hipocrômicas na pele associadas à perda de sensibilidade térmica e tátil nas extremidades superiores. Relata fraqueza progressiva nas mãos e episódios de formigamento nos pés. Ao exame, há um espessamento do nervo ulnar direito e presença de reflexos diminuídos nos membros inferiores, tá? Ele traz as perguntas, né? Eu vou ler todas as perguntas. Eu acho que é interessante também a gente entender, primeiro, tudo que eles estão perguntando para focar nessa tarefa, porque às vezes a gente está querendo responder a número 1 de uma forma muito completa e às vezes a pergunta 3 ou 4 está perguntando alguma coisa que a gente quer botar na resposta número 1. Então eu recomendo que leiam, né? As perguntas. Primeiro, ele pergunta qual é o exame clínico fundamental para confirmar o diagnóstico, justificando a sua relevância no caso. Qual é a principal hipótese diagnóstica e qual é a forma clínica mais provável, justificando. Citar 5 condutas iniciais de manejo na OBS, também justificando. E indicar 3 estratégias de vigilância e controle de saúde pública aplicáveis nesse caso. Eu vou abrir aqui para ouvir um pouco vocês, se vocês têm alguma sugestão do que a gente poderia responder, mas só também complementando aqui, uma coisa que eu acho importante é que geralmente as perguntas vão vir com a necessidade de justificativa, tá? Então é muito importante tanto a gente aprender a responder, mas também a justificar no que a nossa resposta foi formada, tá bom? Então, eu queria saber de vocês aí, ouvir a participação de vocês, acho que vai ser legal a gente poder trazer essa troca. Trazendo a primeira pergunta, então, qual é o exame clínico fundamental para confirmar o diagnóstico? Alguém quer responder? Quer botar aí no chat para a gente ir falando? Alguém tem uma ideia? O que eu acho que é legal também é a gente acender ali, sempre na leitura, né, nossos principais destaques, para a gente poder estar respondendo. Então, acho que é interessante destacar que é um trabalhador rural, né? Essa informação é importante. Essas manchas hipocrômicas na pele, então ela já traz uma característica da lesão, e também tem uma questão de perda de sensibilidade térmica e tátil. Ela fala sobre fraqueza progressiva de mãos e episódios de formigamento dos pés, e também já diz que há um espessamento de um nervo ulnar e reflexos diminuídos em membros inferiores. Então, a primeira pergunta é qual exame clínico fundamental para confirmar o diagnóstico? Eu já vi que tem gente aqui que botou. A Daiane, legal, a Daiane está participando, ela coloca teste de sensibilidade cutânea e palpação de nervos periféricos. Legal. A Marcela fala, avaliar quantidade de manchas, coloração, formato. Muito bom. Mais alguém? Mais alguém acha do que qual Eu é acho que eu sei o o... diagnóstico, mas eu não sei qual que é o exame clínico. Quem que falou isso? Eu, Vitor Hugo. O Vitor, então, Vitor, você conseguiria responder a questão 2, e aí a gente vai chegar lá, Sim. isso é interessante, por isso que é bom a gente estar lendo, mas a questão 1 é fundamental. A Stefan colocou o teste térmico doloroso e tátil, muito bom. Mais alguém?
Então é isso. Eu acho também, Vitor, que para a gente estar respondendo a pergunta 1, a gente já tem que ter uma hipótese diagnóstica. Eu tenho que fazer um exame físico, um exame clínico, né? Para eu poder passar para minha hipótese, para eu confirmar, né? Lembrando, então, que esse diagnóstico, inclusive, que está aqui, gente, ele faz diagnóstico clinicamente, tá? Os exames laboratoriais são complementares, o diagnóstico é clínico. Então, para eu fechar o diagnóstico na consulta com esse paciente, eu faço um exame clínico aqui para ele. Aí a Marcela colocou também teste de sensibilidade térmica, dolorosa e tátil, monofilamento. A Iris coloca realmente a hipótese, né, que é a número 2, que é a nossa hipótese é hanseníase, e todos nós estamos pensando nisso para a gente poder pensar ali no diagnóstico. Biópsia de pele não entraria, né, doutora? Como Então, aí, Vitor, é exame isso. A clínico. biópsia de pele é um exame complementar, laboratorial. Então, ele pode entrar ali, por exemplo, no 3, né? Que é as condutas iniciais dos manejos. Pode entrar? Se você quiser complementar com uma biópsia, pode. Mas o exame clínico. Então, a Mel Fernandes colocou baciloscopia. Então, olha só, gente, a primeira coisa que a gente precisa ter ideia aqui nessa questão é, primeiro, com esse enunciado já ter uma hipótese diagnóstica, e segundo, focar na minha tarefa, né, que eu acho que é o mantra aí principal que a gente traz nesse curso para vocês. Qual é o exame clínico fundamental para confirmar o diagnóstico, justificando a relevância no caso? Exame clínico, aqui eu não posso me confundir com o termo. Se eu estivesse perguntando qual exame laboratorial eu pudesse complementar, pudesse estar solicitando, até tudo bem. Mas o exame clínico, ele já traz ali sobre a importância de exame físico. Ali ele já sai com um diagnóstico. Não posso esquecer que hanseníase é uma doença que o diagnóstico é clínico, tá? E aí a gente tem, né, de fato, o exame dermatoneurológico, né, que é o exame de verificação de sensibilidade, né, térmica, dolorosa e tátil nessa ordem, né? Mas eu também tenho ali, alguém colocou sobre a importância de avaliar a quantidade de manchas, a coloração, o formato. Alguém colocou também sobre a importância de fazer uma palpação do nervo periférico. Tudo isso é muito importante. Então, de fato, o exame dermatoneurológico ele é fundamental, o exame clínico, mas eu acho que essa resposta estaria sendo uma resposta insuficiente. Ela estaria trazendo somente a avaliação da lesão em relação à sensibilidade. E a quantidade de lesões também é importante para o meu diagnóstico. Saber se o nervo periférico está palpado, se ele tem alteração, também é importante para o meu diagnóstico. Então, o Ministério da Saúde, ele traz aqui para a gente que, na verdade, o exame físico, ele já traz agora com uma terminologia de avaliação neurológica simplificada. É esse termo que vem aparecendo nos dois últimos protocolos de hanseníase, que atualizou agora recente, um só sobre hanseníase, e o outro é o manual, né, de boletim epidemiológico de várias doenças infecto-contagiosas, e nesses dois protocolos recentes, eles trazem esse termo. Então, eu acho que esse termo é interessante, a gente está trazendo para vocês, avaliação neurológica simplificada, e ele é abreviado como ANS. E aí, esse termo ANS, ele fala que é, lógico, uma anamnese detalhada, que a gente já colheu, mas é um exame físico com inspeção geral de mãos, pés e olhos, palpação de nervos periféricos, e eles colocam como os principais ulnar, mediano, radial, fibular e tibial posterior, são 5 nervos que eu tenho que palpar, e o teste de sensibilidade térmica, tátil e dolorosa, com o teste de força muscular e acuidade visual. Isso é o nosso avaliação neurológica simplificada, tá? Que ali, gente, eu vou estar realmente avaliando de uma forma global. Eu acredito que se, por exemplo, talvez, né, o INEP pudesse considerar nessa resposta, ou parcial, ou até mesmo total, um exame dermatoneurológico da lesão, mostrando que eu estou ali na avaliação da lesão, checando se ela tem alteração de sensibilidade ou não. Exame dermatoneurológico da lesão, tá? Aí eu faço a avaliação, né, tátil,
Na verdade, começa com a térmica, depois dolorosa, depois tátil, né? E aí, esse é o exame físico específico para avaliar a alteração de sensibilidade da hanseníase. Mas não é somente no exame físico de alteração de sensibilidade da hanseníase que eu fecho o diagnóstico. Eu também fecho o diagnóstico contando a quantidade de lesões na inspeção, palpando os nervos periféricos para saber se tem acometimento ou não de nervos, o teste de sensibilidade que eu já falei, o teste de força para avaliar também comprometimento e a acuidade visual. Tanto é que existem tipos de hanseníase que às vezes a lesão inicial nem tem alteração de sensibilidade total, às vezes somente uma alteração de sensibilidade térmica, né? Então, o exame mais completo, eu acho que a melhor resposta aqui para o item 1 seria realmente essa avaliação neurológica simplificada, que englobaria tudo isso. Então, juntar tudo isso que vocês falaram, mas lembrar também do teste de força muscular, da acuidade visual e da inspeção ali, como ela colocou, sobre contar as lesões, né? Avaliar a contagem das lesões, justamente porque essas informações acomete nervo periférico ou não, conta a quantidade de lesão, quantas lesões estão acometidas, se a sensibilidade alterou, são informações extremamente importantes para responder a questão número 2. Então, a questão número 2 é qual a principal hipótese diagnóstica e qual a forma clínica mais provável. E aí é ali que eu consigo responder com esse exame físico mais completo. E aí, veja, Vitor, eu não precisei pedir exame complementar por enquanto. Eu fecho meu diagnóstico clínico e aí eu, com isso, já consigo fazer hipótese diagnóstica e a forma clínica mais provável, né? Então, baciloscopia, que é complementar, não tenho necessidade. A biópsia, não tem necessidade. Quando que eu vou pedir? Em casos de dúvidas, naqueles casos que meu teste físico, meu exame físico foi inconclusivo, tá? O Vitor falou alguma coisa? Não, falei perfeito, doutor. Consegui entender. Obrigado. E aí a Taline já colocou hanseníase dimorfa. E aí eu queria ouvir dela o que fez ela pensar em ser dimorfa. A Marcela colocou a forma paucibacilar. A Estevam pensou em outra. Doutor, eu pensei em outra. Eu pensei em hanseníase, é aquele nome difícil lá, o Vichoviana. Por quê? Vichoviana. Eu pensei porque ele tem espessamento do nervo ulnar, ele tem ali na própria enunciado fala manchas, então onde se entende no português manchas mais de uma, né? Por isso que eu não pensei na posse bacilar, e nem na multi, né? Aqui Mas eu acho que multibacilar não tem a ver com o número de espessamento de nervos? Quando é multibacilar, é mais de tanto também de manchas, também de nervos. Não só a mancha. aqui eu acho que é uma discussão que sempre dá essa discussão, sempre dá pano para manga, porque é uma coisa que se confunde, tá? Primeiro é em relação à classificação. E a segunda é em relação à forma clínica. São dois termos diferentes. Então, classificação de hanseníase eu tenho duas. Eu tenho hanseníase paucibacilar e eu tenho hanseníase multibacilar. De definição, meninos, paucibacilar é quando eu tenho uma doença com até, né, 5 lesões cutâneas. E a baciloscopia da lesão, que é do esfregaço da lesão, que vai contar ali quantos bacilos cresceu, é necessariamente negativa. Enquanto a multibacilar, sobre classificação, ela é consequentemente, ela tem mais de 5 lesões, ou, né, ela tem a baciloscopia positiva. Toda vez que tiver baciloscopia positiva, é multibacilar. Agora, às vezes, eu não tenho minha baciloscopia ainda disponível, mas aí, contando a quantidade de lesões, eu também posso classificar ela como multibacilar se ela tiver mais que 5 lesões. E também há um consenso quando eu tenho o acometimento de mais de um nervo periférico comprometido. Então, ou com algum documento comprovando isso, ou com uma perda de diminuição de sensibilidade, ou uma perda de diminuição de força, né? Agora, quando apresenta somente um nervo cometido, aí a gente
recomenda classificar como multi, porque acometeu o nervo, mas pedir baciloscopia para checar se realmente está positivo ou não. Então, em síntese, palse bacilar é até 5 lesões e baciloscopia necessariamente negativa, e multibacilar eu tenho mais que 5 lesões, ou baciloscopia positiva, ou acometimento de mais de um nervo periférico. Então, meninos, a classificação dessa doença aqui que a gente está avaliando, ela é multibacilar. Eu não tenho a quantidade de manchas, de fato está escrito manchas, está no plural, mas não tem a quantidade de manchas, mas aqui está dizendo que ele está relatando fraqueza progressiva de mãos, então coloca como forma bilateral, e episódios de formigamento do pé, e tem espessamento do nervo ulnar direito e presença de reflexos diminuídos em membros inferiores, como no plural também nos dois. Então, aqui eu já sei que tem mais de um nervo acometido, aqui eu já sei que é multibacilar. Mas a minha pergunta aqui é em relação à forma clínica mais provável. Então, não é sobre classificação, é forma clínica. Aí sim, forma clínica a gente tem a tuberculoide, a gente tem a virchoviana, a gente tem a dimorfa e a gente tem a indeterminada. São as 4 principais. A tuberculoide, a baciloscopia é negativa, ou seja, é palse bacilar, é uma lesão cutânea única, bem delimitada. Ela tem ou pouca ou nenhuma sensibilidade, ou tem pouca ou nenhum suor, tem diminuição de pelos, e aquelas bordas com a placa bem nítida, bem elevada, e geralmente ela é eritematosa, ou pode ser até hipercrômica, mas o centro vai ser hipocrômico, vai ser bem clarinho. Mas não tem acometimento de nervo periférico ou espessamento localizado. Ela é a clássica palse bacilar, uma única lesão, com bordas bem delimitadas hipercrômicas e o centro com a lesão hipocrômica. Então, esse caso aqui não é uma tuberculoide, porque eu tenho acometimento de nervo. A segunda opção de classificação, então, no caso de hipótese diagnóstica de forma clínica, é a virchoviana. A segunda opção, a virchoviana, seria uma baciloscopia positiva, então ela é multi, ela pode acometer pele, nervos e órgãos, ela acomete lá baço, fígado, testículo, ela tem comprometimento cutâneo progressivo, vai perder pelo, tem até aquela clássica amadarose que perde a sobrancelha, mas ela também pode evoluir com deformidade. A virchoviana deforma o rosto, dá aqueles nódulos, múltiplas pápulas, né? Aqueles nódulos cutâneos firmes no rosto, que a gente chama até de rancenomas, que é como se fossem tumores mesmo, né? Acastanhados, e eles também têm aumentos de pavilhão auricular, né? Lesões cutâneas que podem ser até sensibilidade normal. Olha como é que o teste de exame de dermatoneurológico aqui fica inconclusivo, porque a sensibilidade pode ser normal, mas os nervos periféricos vão estar espessados, difusos, simétricos, e vai ter alteração sensitiva ou motora autômica. Então, esse também não é um caso de virchoviana, tá? Terceira opção, dimorfa. A dimorfa são lesões cutâneas. O número é variável, tá? Então pode ser uma, pode ser mais. Vão ser manchas ou placas hipocrômicas, então de fato vão ser aquelas manchas bem branquinhas, mas também podem ser acastanhadas ou roxinhas, violáceas. Mas o que vai ter uma característica? Vai ter alteração da sensibilidade. Então, diferente da virchoviana, aqui vai alterar a sensibilidade. Aqui não tem esses nódulos, né? Essas múltiplas pápulas, vão ser placas ou manchas. E aqui o nervo periférico pode ser acometido, múltiplos e assimétricos. Então, enquanto lá na virchoviana a gente tem vários nervos múltiplos acometidos e sempre simétricos, aqui na dimorfa vão ser assimétricos. Olha que interessante aqui no nosso caso. São 2 na perna e 1 no braço de forma assimétrica. Então, pode ser um dimorfa. E também tem uma lesão hipocrômica, pode ser dimorfa. Tem alteração de sensibilidade, pode ser dimorfa.
E pode ter ali o espessamento, ou dor, ou choque, ou diminuição de força, ou hipoestimulação. Então, qualquer uma dessas coisas podem ser classificadas. E, por fim, a indeterminada é aquela forma bem inicial, com manifestação mais discreta possível. A lesão também é hipocrômica, mas não tem alteração de relevo nem de textura. E vai ter um discreto comprometimento sensitivo. Foi aqui que eu falei também que vocês vão fazer o teste de sensibilidade tátil, dolorosa e não vão estar alterados. Quando altera, vai ser geralmente a térmica, que é a primeira a ser alterada. E os distúrbios de sensibilidade sem alteração da cor da pele necessariamente, tá? Nos atlas de dermatologia, as lesões são quase imperceptíveis. É uma manchinha muito branca que muda só o tomzinho da pele normal. Mas vai ter ausência de nervos periféricos acometidos e baciloscopia negativa. Então, olha que interessante, né? Enquanto a tuberculose vai ter já aquela borda bem delimitada e vai ter o acometimento de nervo periférico também não acometendo o nervo periférico, a indeterminada vai ter também o mesmo padrão, também paucibacilar, mas ela vai ter uma mancha muito discreta. Enquanto a virchoviana pradimorfa vai alterar em relação a essa simetria de nervos e a questão dessas nodulações, dessa deformidade que a virchoviana traz, que até vocês depois colocam, pesquisem aí imagens da virchoviana, vocês vão ver que tem toda essa deformidade do rosto, tá? Então, gente, em síntese, para a gente não se estender muito, de fato, a Daiane, que foi a primeira que falou, ela acertou. Esse é um caso de dimorfa. Números variados, eu não consigo dizer quantas, mas são placas hipocrômicas, tem alteração de sensibilidade e tem cometimento de nervos periféricos múltiplos e assimétricos. Então, ela tá certo. E aí, por fim, então, gente, assim, se estivesse perguntando, né, a principal classificação, ela é multi, principal hipótese diagnóstica, hanseníase, e a forma de clínica mais provável de morfa. E aí, aqui, número 3, cite 5 condutas iniciais de manejo na unidade básica. Eu gosto sempre de pensar que a gente falou de doenças em atenção primária de saúde, e estou pedindo de condutas em UBS, tem que lembrar sempre que se for uma doença notificável, eu preciso notificar. Isso precisa ser assim, primeira coisa, é questão de preventiva, e se está pedindo condutas da unidade básica, de uma questão de preventiva, e a doença é notificável, eu preciso fazer a notificação dessa doença. Eu também preciso fazer o tratamento, né? Então, lembrar que o tratamento da hanseníase é aquela poliquimioterapia única, que ela é falada ali como esse termo que eu estou digitando para vocês, né? PQTU. A poliquimioterapia única, então, o nome mesmo diz, poliquimioterapia, então vários medicamentos juntos, único. Porque agora, né, agora que eu falo de uns 5, 6 anos para cá, a gente unificou o tratamento tanto da pauci e da multibacilar com as mesmas drogas, então o esquema é de primeira linha, né, e o que vai diferenciar, então, é o tempo de tratamento, por isso que é importante a gente poder estar falando dessa classificação. E por isso que é importante eu estar contando o número de lesões e avaliando o nervo periférico, porque aqui é importante definir o tempo de tratamento. Paucibacilar, 6 meses, podendo se estender a 9. Multibacilar, 12 meses, podendo se estender a 15 meses, tá? Aí, o esquema, né, ele é básico. Aqui, para essa resposta, eu acho que poderia ser, né, realmente entrar com a poliquimioterapia única. E no caso, como a gente escolheu multibacilar por 12 meses, né? Mas lembrar, né, que o tratamento ele fala sobre rifampicina, clofazimina e dapsona. Obrigada, Taline. Ela já escreveu ali, escreveu enquanto eu estava falando, muito bem. E aí a gente vai ter, né, doses mensais auto-administradas, doses mensais supervisionadas na unidade. Então ela vai tomar um comprimido de cada desses, a rifampicina de 600 miligramas, a clofazimina de 300 miligramas e a dapsona de 100 miligramas em dose única na unidade. E aí ela vai para casa com uma cartela de clofazimina e dapsona. A clofazimina de 50 miligramas diariamente e a dapsona de 100 miligramas diariamente. E vai tomar esses comprimidos 28 dias em casa. Depois ela vai voltar na unidade, entrega a cartelinha dela vazia, ela vai tomar mais um comprimido de cada do esquema, de rifampicina, clofazimina e dapsona, e leva de novo a cartelinha para casa de 28 dias, tá? Isso, então, por 12 meses multibacilar e 6 meses
pálcio bacilar, tá? Então, a gente falou de duas condutas já. Então, a primeira conduta é a notificação, né, do caso da doença de agravo. A segunda conduta, então, é o tratamento que eu vou iniciar para o meu paciente de poliquimioterapia única, tá? Terceira conduta, né, que eu acho que é bem importante a gente também trazer aqui para o nosso paciente. Orientar ele sobre a doença, orientar ele sobre como cuidar das lesões, orientar ele como não machucar esse pé. Então, uma orientação de autocuidado, de higiene, isso tudo também é importante estar trazendo para o meu paciente, tá? Eu preciso também estar falando para ele que ele vai precisar fazer esse acompanhamento regular. Em alguns casos, eles citam muito no manual da gente, às vezes, acionar a psicoterapia, porque é uma doença estigmatizada, né? É uma doença que, enfim, tem limitação, o tratamento tem seus efeitos colaterais, é um tratamento longo, prolongado, existem situações que vão dar sequelas, e eu também preciso orientar ele basicamente sobre o efeito colateral, mas eu acho que é muito pertinente também orientar sobre alguma coisa sobre reação rancênica, que é a piora das lesões, né, do acometimento, por conta do início do tratamento. E aí, se tiver algum desses casos, a gente pode voltar. Então, eu acho que todas essas orientações são super pertinentes. O Alfred colocou o EMULT muito bem, citar no caso de um encaminhamento ali para o psicólogo, acionar eles, né? A observação da agente de saúde da equipe do PSF, relação ao tratamento supervisionado, muito bem. Aqui lembrar que não é o mesmo tratamento supervisionado que a gente tem ali na tuberculose, que é o TDO, que é diariamente, né? Por 6 meses, mas ele de 28 em 28 dias ele vai vir na unidade. E aí pode ser com você, com um médico, ou até com um enfermeiro, né? Que aí você vai fazer essa troca de. Então não é muito o agente comunitário de saúde que vai fazer esse serviço, porque tem essa troca de medicação, de cartelas e tudo mais. Mas a gente pode acionar a assistente social, o agente comunitário de saúde, para fazer essa supervisão, checar que o nosso paciente está aderido ao tratamento, né? Então, eu acho que isso também pode ser importante, tá? E aí, só para dar uma pincelada rápida, é importante também a gente citar algum efeito colateral do medicamento, já que eles trazem muitos, né? Então, acho que pode orientar tanto sobre a adesão do tratamento, quanto em relação também à parte de como é que chama? De acompanhamento, tá? E também dos efeitos colaterais e o tempo longo de tratamento. Eu acho que isso é o mais importante, tá? E ali, a última questão, gente, eles trazem assim, ele traz para a gente a pergunta. Indique 3 estratégias de vigilância e controle de saúde aplicáveis nesse caso, né? Então, 5 estratégias de vigilância e controle de saúde aplicáveis nesse caso. Eu acho que a primeira estratégia de vigilância e controle de saúde que a gente precisa lembrar é a busca ativa dos contactantes, tá? Então, eu preciso identificar as pessoas que moram, as pessoas que... Obrigada, Marcela, é isso mesmo. Que tem contato com essa pessoa. Lembrar que para hanseníase é um contato íntimo e mais prolongado. Geralmente, o maior local de infecção é o domicílio. Lembrar que o bacilo da hanseníase, ele é um bacilo de alta transmissibilidade, mas ele baixa a patogenicidade, então é muito fácil as pessoas entrarem em contato com ele, mas de infectar, existe alguma questão imunológica mesmo para essa pessoa acabar se infectando. Então, eu preciso fazer essa busca ativa. Quando o meu paciente chega na minha consulta, a primeira coisa que eu faço com o meu contactante é fazer um exame físico no meu contactante. Eu vou fazer exatamente aquele exame físico que eu propus aqui no começo do meu atendimento, que é a avaliação neurológica simplificada, com anamnese detalhada, ectoscopia, avaliação, palpação dos nervos. Eu vou vasculhar esse meu contactante e eu vou também checar o status vacinal do meu contactante. Lembrar que se ele tiver menos que 1 ano de idade ou ele já tiver tido 2 vacinas durante a vida, eu não faço nada. E se ele tiver ali mais que 1 ano de idade e ele tiver só uma vacina ou o histórico vacinal indeterminado, eu dou uma dose de BCG no meu paciente, no meu contactante, tá?
E aí, isso alguém colocou aqui, ó. A Daiane colocou, exames dermatológicos periódicos por 5 anos, é exatamente isso. Eu vou acompanhar o meu contactante por 5 anos até liberar ele realmente e falar que ele não tem ali, não tem risco de desenvolver a doença, tá? Então, olha que importante esse acompanhamento longitudinal, tá? Aí, outra conduta minha aqui, né, do meu paciente em relação à parte de controle ali epidemiológico é a educação comunitária, né, de saúde, que é orientar sobre os sinais precoces de hanseníase e medidas de prevenção para reduzir o estigma, tanto do meu paciente, quanto dos familiares e dos contactantes, mas também ampliar isso para a minha comunidade, ainda mais quando eu tiver 1, 2, 3 diagnósticos ali na comunidade. Então, é uma outra medida de vigilância e controle em saúde pública. Então, geralmente, quando tem esse termo ali para focar na tarefa, a gente está pensando em relação à parte comunitária de saúde pública. Então, qual que é a minha ação? Educação em saúde, busca ativa de contactantes, e a gente pode implementar alguma campanha de sensibilização, né, que é incentivar a pessoa a procurar atendimento médico enquanto estiver com essas lesões, enquanto tiver com esse diagnóstico, essa hipótese para fazer um diagnóstico precoce. Então, eu acho que isso também seria bem interessante em relação ao nosso paciente, tá? O que é muito importante, né, gente? A gente entender que a hanseníase, a gente acha que ela é uma das doenças mais antigas da humanidade, né? É uma doença que já surgiu há 100 mil anos, a gente ainda está tratando hanseníase, ela ainda é endêmica, ela ainda é prevalente. Eu atendi essa semana uma menina de 20 e poucos anos, ela não sabe como se contaminou, ela tinha uma lesão ali que ela ficava indo 3, 4 dermatologistas, não tinha alteração de sensibilidade da lesão dela, tá? E aí, numa biópsia, apareceu que era hanseníase multibacilar e ela está em tratamento, ela não sabe como ela foi infectada. Então, para vocês verem como é importante fazer esse diagnóstico precoce e como que é importante fazer esse tratamento para o nosso paciente, tá? O que eu acho que seria interessante a gente estar falando aqui, né, de uma forma assim rápida, né, também, é só uma dúvida que geralmente surge para vocês, lógico que não está aqui pedindo isso na questão, né? Mas é sobre esses, como é que se diz? Os exames complementares, né? Que eu acho que isso também é muito importante, que foi a dúvida que o Vitor trouxe. Eu peço biópsia, eu peço baciloscopia, né? Então, assim, o que o Ministério da Saúde traz? De novo, o diagnóstico ele é clínico, por exame físico. A baciloscopia direta da lesão, então do raspado dérmico, né? Ele é complementar ao diagnóstico. Eu fecho o diagnóstico pela clínica, mas geralmente ele está disponível. Então, geralmente eu vou solicitar para ter certeza se não é um multibacilar, porque se vier positivo é multi. Então, ele não é para fechar diagnóstico, ele é para complementar a classificação, tá? E também ele é indicado com caso de dúvida, onde no meu exame físico, da avaliação neurológica simplificada, não foi suficiente ali para eu poder fazer o meu diagnóstico, então eu complemento com a baciloscopia. O histopatológico, que é a biópsia, é assim mesmo, eu faço a baciloscopia, ela é inconclusiva, mas eu ainda estou com dúvida daquela lesão, ou como eu falei desse caso clínico que eu atendi essa semana, uma paciente que já tinha ido várias vezes na dermatologista, então acaba biopsiando, então ela geralmente vão ser em casos mais suspeitos e indefinidos, né? E para complementar, eu posso solicitar ultrassom de nervos periféricos, eletroneuromiografia, tá? Para fazer acompanhamento. E para fazer acompanhamento também de monitoramento de cura, eu posso fazer aquele teste rápido de detecção de corpo de IgM, que chama sorologia antes. Isso é muito específico, né? Mas é uma sorologia que a gente faz para dar seguimento e acompanhamento no paciente ali, para ser um dos critérios de cura. Confesso que
Aqui, para hanseníase, o critério de cura ele é mais complexo, porque às vezes a lesão não vai sumir, e o acometimento do nervo também, às vezes, ele é definitivo. Aí até alguém colocou aqui que pode chamar o EMULT também pela fisioterapia, perfeito, porque eu estou falando que no meu caso, o meu paciente está com reflexo diminuído inferior, ele está com espessamento de nervo ulnar, então ele provavelmente tem um comprometimento motor, e às vezes isso vai ser sequela. Então, eu não vou conseguir me guiar por isso. Então, às vezes a gente usa a sorologia para guiar no critério de cura, mas também a gente usa ali o tempo de tratamento também para se guiar, tá? Eu posso ter hanseníase em pacientes vacinados de PCG, ele não exclui, mas ele vai ser, o meu status vacinal vai ser importante para eu definir o que eu vou fazer com esse contactante. Noelle colocou diagnóstico e tratamento precoce, é o mais importante. A Daiane, capacitação continuada das equipes de saúde da família, perfeito, para até que a própria equipe comece a detectar mais pacientes. Geralmente, quando a gente diagnostica um caso, gente, a gente abre campanha na unidade. Então, realizar reuniões na unidade para educar a população sobre a doença, perfeito. Notificação compulsória ao SINAM, perfeito. É uma notificação semanal, tá? E orientar para não parar o tratamento por ser longo demais e muitos desistem, muito bom. A transmissão é através das vias aéreas? Sim, a principal via de transmissão é via aérea superior, tá? E a gente vai colocar o gabarito, Marcela. Então, aqui eu coloquei uma dúvida. Só os multibacilares transmitem, não é isso? Se diagnosticamos um pulso bacilar, necessitamos fazer a buscativa dos contactantes? Eles colocam para fazer buscativa de todos. Porque, às vezes, o pulso bacilar não é quem infectou, mas quem foi o infectado de alguém da casa. Então, a gente vai fazer busca ativa de contactantes não só para saber se essa pessoa que eu estou fazendo a consulta, ela espalhou a doença, mas também para tentar entender quem é a pessoa que transmitiu para essa pessoa, tá? Então, o caso índice, de fato, é a pessoa que a gente está atendendo, mas eu faço sim. De fato, o pulso bacilar ele tem pouquíssimos bacilos ali, então ele transmite muito menos, tá, do que o multibacilar. Então a gente vai fazer essa busca ativa em todo mundo para a gente poder ver quem infectou quem ali e tentar eliminar ali a transmissibilidade da doença, tá bom? Gente, hanseníase é extensíssimo. Existe um guia só de hanseníase que a gente deixou nas referências do caso e também um de vigilância epidemiológica. Então, eu recomendo que vocês deem uma olhadinha e eu acho que a gente deu uma pincelada boa em tudo, tá? Quando vocês estiverem estudando, dê uma lida na técnica do exame dermatoneurológico, né? De como você faz ali a avaliação da sensibilidade térmica, dolorosa e tátil. Eu estou falando térmica, dolorosa e tátil porque é nessa ordem que altera. Dê uma olhada como eu palpo os nervos periféricos, dê uma olhada como eu faço uma avaliação de força, porque vai que cai uma questão dessa na prática, né? De vocês aplicarem ali o teste para eles avaliarem. Então, acho que vale a pena, né? Já que tem essa semiologia específica desse teste. E lembrar, como eu falei, que o diagnóstico é clínico, eu vou pedir somente se for necessário os exames complementares. Lembrar da poliquimioterapia única, né? Clofazimina, rifampicina e dapsona. Lembrar dessas doses supervisionadas e doses auto-administradas, tempos de tratamento e também sobre controles epidemiológicos, que vão desde a parte, né, de notificação, de tratamento, de avaliar paciente, adesão, equipe multi, tudo isso, mas também sobre educação em saúde, educação da minha equipe, educação do paciente, da comunidade. Então, acho que a gente conseguiu dar uma pincelada em tudo, tá bom? Aí, Beth, eu acho que você podia passar para eles só darem uma checada. Uhum, Isso. tá bom. Aí me fala a hora que você quer que eu vá para os outros, tá? Tá. Gente, ficou bom dessa forma eu ter falado tudo? Ou vocês preferem que eu vá passando no gabarito junto? Doutora, eu particularmente acho que você respondendo uma questão mostrando o gabarito ajudaria melhor, porque tem hora que a gente perde o raciocínio. Tô com uma amiga minha que também faz a mentoria que ela tá meio perdida assim. Tá bom, eu vou fazer dessa forma então. Gratidão. Então, aqui, o gabarito, o exame clínico fundamental para confirmar o diagnóstico, como eu falei, avaliação neurológica simplificada. Aí eu coloquei aqui sobre tudo que precisa ser avaliado.
Não sei, pode ser que se o INEP fizer essa questão, ele peça esse termo, porque é o termo que apareceu nos últimos 2 protocolos mais recentes, mas também colocar um exame dermatoneurológico da lesão, mais palpação dos nervos periféricos, mais ectoscopia, não está errado. Eu acredito, né, que não colocando o termo avaliação neurológica simplificada, mas descrevendo o que eu também consideraria certo, tá? E aí a justificativa, lembra que eu falei que ele está pedindo tudo para justificativa. Então, a justificativa é que a hanseníase é caracterizada pela essa lesão de pele com alteração de sensibilidade, acometimento dos nervos periféricos, e o exame físico que faz o diagnóstico, tá bom? Pode passar, Beth. Uhum. Segundo caso, então, que perguntou a principal hipótese diagnóstica e forma clínica mais provável. Então, a principal hipótese diagnóstica é hanseníase multibacilar, é aquela doença que tem nome e sobrenome. Então, não esqueçam sempre de classificar ela, e a forma é dimorfa, porque a mancha hipocrômica de acometimento cutâneo típico, o espessamento do nervo e a fraqueza da mão e formigamento dos pés compatíveis à neuropatia periférica, acometimento de nervos assimétricos, né? Perdão. Uhum. E a forma dimorfa é a mais comum e apresenta lesões de pele com alteração de sensibilidade e acometimento neural. Próximo. Cite 5 condutas iniciais de manejo na UBS. Então, poliquimioterapia única 12 meses, encaminhamento da equipe multi, psicóloga, assistente social, fisioterapia, né, como colocaram aí, orientação sobre a doença, cuidados da lesão, manejo de sequelas, higiene, monitoramento. Eu acho que isso tudo é importante. Foi tudo que vocês colocaram. O tratamento é longo, tem que tomar cuidado para não se ferir, tem que tomar cuidado com a lesão, orientar sobre os efeitos adversos do medicamento, possível efeito adverso do tratamento, que pode ser reação pancêmica, ou efeitos colaterais do medicamento também poderia ser aceito, e a notificação compulsória. Pode ir para o próximo. E as 3 estratégias de vigilância, busca ativa do contactante, né, para o exame físico, né, a avaliação neurológica ampliada, dos conviventes próximos para diagnóstico precoce, interrupção da transmissão, educação em saúde comunitária e implementação de campanhas de sensibilização. Tá? Então é isso. Aí, tá vendo? Essa primeira referência aí, diretriz para o diagnóstico e tratamento de hanseníase, de 2024. Então, você vê, né? É uma nota técnica até. Não para. A gente ainda tem, ainda vai ser cobrado. E é isso, tudo que a gente trouxe aqui. Não tem mais nenhuma novidade, não. Tá? Tá, posso trocar a questão? Vamos lá, para a próxima? Acho que a gente pode. Aí a gente faz então, Beth, lemos a questão toda. Aí eu vou ler também todas as perguntas e a gente vai indo para a pergunta e o gabarito. Pode ser, então? Ok.